Vamos iniciar o culto. Bom dia a todos que estão aqui e os que nos acompanham online. Vamos orar antes de tudo. Deus e Pai nosso, graças te damos, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã, pela tua bondade, Senhor, que é sobre nós e que nos conduz ao arrependimento todos os dias. Obrigado, Senhor, sobretudo pelo teu Filho, o Deus unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, que nos substituiu e que abriu um novo e vivo caminho diante do trono da graça de Deus. Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Salmo 111 diz o seguinte: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Irmãos, o culto, a reunião dos santos, do povo de Deus, sempre foi marcada por gratidão e alegria. Nós vemos que o salmista começa dizendo aleluia, ele exclama um louvor a Deus. E o povo de Deus, os que temiam ao Senhor no Antigo Testamento, externavam essa gratidão e alegria porque eles foram libertos da escravidão. E quanto mais nós, os que vivemos na plenitude dos tempos, temos motivos para externar essa gratidão e essa alegria, esse gozo no nosso coração. Então, os cânticos que nós vamos entoar como igreja, que nós possamos cantar dessa forma, externando gratidão, com a consciência do que o Senhor fez por nós, do que Ele já garantiu em Cristo Jesus. Aqueles hinos que os irmãos conhecem, que possamos cantar dessa forma, e aqueles que porventura não conhecem, que nós possamos prestar atenção na letra e na música para um dia cantarmos todos juntos, certo? A primeira música, Te Agradeço. Tudo que vais fazer, por tudo
carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que é a razão de toda a existência, se fez homem, encarnou, se humilhou para vir em nosso resgate. Por isso nós o louvamos, por isso nós cantamos a Ele, nosso Salvador maravilhoso. Nossas ofertas e dízimos. No livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Os apóstolos, no início do seu ministério, estavam anunciando a chegada do reino de Deus e o nome de Jesus. Por isso nós vamos cantar sobre o nome de Jesus nesse momento. O nome de Jesus é poderoso.
Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, onde nós te adoramos por meio das nossas ofertas, que esses recursos, Pai, que foram recolhidos aqui, venham ser utilizados, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, para a expansão do Teu reino, para a manutenção, Senhor, do local onde nós nos reunimos como igreja, e que o Senhor venha não deixar faltar na mesa de ninguém aqui, Senhor, que sempre o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, Pai. É no santo nome do Senhor Jesus que eu te peço e desde já que te agradeço. Amém. Amém. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o último cântico que nós vamos cantar enfatiza que o Senhor será, que todo joelho se dobrará e Ele será exaltado para todo sempre. Assumir o púlpito. E vamos orar para que o Senhor o abençoe na exposição e explicação da sua palavra. Deus e Pai nosso, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de nos achegarmos a Ti
e nos méritos de Cristo assim o fazemos. Senhor, fala conosco, continue a falar conosco agora pela exposição da Tua palavra. Usa o Teu servo poderosamente para que a Tua palavra entre em nossos corações e dê fruto para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão nos assistindo na nossa live. É uma grande alegria podermos cultuar o Senhor juntos nessa manhã. E nós estamos no mês de dezembro, nós estamos nos aproximando do Natal. E no mês de dezembro, normalmente eu faço uma série de sermões a respeito do Natal, da encarnação de Cristo. Eu já comecei isso na Igreja Bíblica Bereia na semana passada, e hoje é o primeiro domingo de dezembro que eu estou pregando. Então nós vamos continuar falando um pouco sobre o nascimento de Jesus Cristo. E como eu já falei, nós estamos então nesse mês de dezembro, nós estamos no mês de celebração do Natal. Nós sabemos que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nestes dias e neste mês, praticamente em todo o mundo se celebra o Natal. E nós vamos pensar um pouco nisso nessa manhã e também nos próximos domingos aqui do mês de dezembro. E hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Isaías, capítulo 7, começando no versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. E sobre esse texto nós vamos pensar um pouquinho nessa manhã. Nós precisamos entender um pouco o contexto aqui dessa passagem. O reino de Judá, o reino do sul, agora na monarquia dividida, se encontrava em uma situação de perigo eminente. Dois reis haviam se aliado contra Judá, duas nações se uniram para destruir Judá, e essas duas nações eram a nação da Síria e a nação de Israel, reino do norte. E os dois exércitos, eles estavam em formação, e eles estavam marchando em direção a Jerusalém. Primeiramente, eles queriam destruir os muros da cidade, aqueles muros que nós já observamos por tanto tempo aqui nos nossos estudos em Neemias, mas depois eles queriam destruir totalmente a cidade. E eles queriam também destruir o rei Acás, que era o rei de Judá neste momento. Então, o rei Acás, ele tomou providências, ele fez diversas ações aí, de acordo com a sua esperteza humana, ou com o seu discernimento, ou com aquilo que ele julgou que era o mais necessário e urgente fazer naquela situação, mas ele se deparou com algo que alterou os seus planos. O profeta Isaías, ele foi ao seu encontro, ele aconselhou o rei Acás a não temer os seus invasores, ele informou ao rei que Deus destruiria completamente os seus inimigos, que Acás ele não precisava temer esta invasão,
ele e o seu reino estariam salvos. Acontece que quando o rei Acaz ouviu isso, ele não creu. Ele não creu que essa libertação pudesse acontecer. Ele não creu na intervenção do Senhor. Ele não creu que poderia haver livramento vindo das mãos do Senhor. E o Senhor Deus, Yahweh, vendo aí a pequenez da fé do rei, disse para o rei Acaz que ele, o rei, lhe pedisse um sinal. E nós temos isso nos versículos 10 e 11. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Meus queridos, o nosso Pai Celestial, Ele sabe como é fraca a nossa fé. O nosso Pai Celestial, Ele sabe como nós vacilamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão sempre trabalhando para fortalecer a nossa fé, para fazê-la mais vigorosa, mais expressiva, mais impactante, mais operante, mais eficaz. Ocorre, porém, que Acaz, ele não aceitou a oferta do Senhor. Ele não foi grato por esta oferta, ao contrário, ele manifestou diante do Senhor uma falsa humildade. E ele diz o seguinte no versículo 12: mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Parece bonito, né? Mas isso era uma falsa humildade. E Isaías, o profeta, ele ficou muito indignado com isso. E então ele falou ao rei e ele falou ao povo o seguinte, agora versículos 13 e 14. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Agora, esta passagem aqui, de Isaías capítulo 7, é uma das passagens mais difíceis da palavra de Deus, quiçá do Antigo Testamento, mas essa passagem aqui, ela é uma passagem maravilhosa das Sagradas Escrituras. E sendo ela uma profecia, como normalmente acontece no Antigo Testamento, nós temos aqui um princípio de dupla referência. Ou seja, tem algo de imediato aqui nesta profecia, mas também tem algo de escatológico. Ela é uma profecia que se cumpre nos dias de Acaz, porque lá no versículo 16 nós lemos: mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. E isso aconteceu. A palavra virgem, que é usada aí nesse versículo 14, ela tem dois significados. Um primeiro significado pode ser uma moça que mora com os pais e cujo casamento não é iminente, é um significado. Um outro significado para a palavra, em uma outra tradução diz donzela, é uma moça madura, pronta para casar, pronta para procriar. E este segundo significado da palavra é o significado que está em uso aqui.
no cumprimento imediato da profecia, este menino aqui é o segundo filho de Isaías. O primeiro filho de Isaías foi chamado, venha comigo aqui para o versículo 3 deste capítulo, Isaías 7, 3. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube, vai encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. O segundo filho de Isaías, ele foi chamado, agora venha para o capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: então deitei-me com a profetisa, que era sua esposa, ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hashbaz. Aqui em Isaías 8:3, nós temos aqui o segundo filho do profeta Isaías. E aqui no capítulo 8, no versículo 18, nós lemos o seguinte: aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos que habita em Sião. Notem aí que essa palavra sinal, que aparece aí em capítulo 8, versículo 18, é a mesma palavra que aparece em Isaías 7, versículo 14. Então, eu não vou me deter muito mais tempo aqui no que se refere ao cumprimento imediato da profecia. Trata-se do segundo filho do profeta Isaías. Agora, o cumprimento pleno, o cumprimento escatológico desta profecia aponta para a primeira vinda de Cristo. E Mateus, ele cita esta mesma passagem como uma referência ao nascimento de Jesus Cristo. Agora venha comigo para Mateus, no capítulo 1, versículo 23, nós lemos o seguinte, Mateus 1, 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E nesta manhã, então, nós vamos pensar um pouco em Emanuel, vindo na pessoa de Jesus Cristo, e eu desejo mencionar 3 pontos a esse respeito. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a encarnação de Cristo. Em segundo lugar, vamos falar sobre a humanidade de Cristo. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o nome de Cristo. Então, volte aí para Isaías capítulo 7, versículo 14. Primeiro ponto, encarnação de Cristo. Notem mais uma vez essa passagem: por isso o Senhor mesmo lhes darás um sinal. E agora notem: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Nesses dias, especialmente nesse mês de dezembro, em que nós estamos celebrando a encarnação de Jesus Cristo, não o aniversário de Jesus Cristo, tentem imaginar aquela manjedoura onde Cristo nasceu e contemple aí o começo da encarnação de Jesus Cristo. E associe a isso as palavras de João lá no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, quando ele escreve: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, ou tabernaculou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus queridos, não se envergonhem de visitar esse lugar tão humilde e detenha-se ali naquela estrebaria, naquele lugar tão humilde, e veja Jesus Cristo, o Deus homem, ali tornando-se um bebê. Este nascimento
de Cristo foi uma concepção milagrosa. O texto diz aí expressamente, em Isaías 7,14, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E essa expressão, ela é incomparável até nas Escrituras Sagradas. No aspecto escatológico, o que nós temos aqui? Nós temos Maria, ela era uma virgem, Cristo é o descendente da mulher de que falou Moisés, lá em Gênesis 3, versículo 15, versículo, aliás, que é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, e ali Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Deus ordenou que o seu filho deveria ser nascido de uma mulher. A encarnação, meus queridos, ela foi um milagre. E o Espírito Santo, ele cobriu Maria com a sua sombra. E que espetáculo maravilhoso foi esse. Então pensem nessa cena, um menino nascido de uma virgem. Que combinação! Nós temos aqui o finito e o infinito, nós temos o mortal e o imortal, nós temos a corrupção e a incorrupção, nós temos o humano e o divino, a Deus aqui ligado à criatura, a infinidade do Criador, por assim dizer, vem a esse corpo de barro, e Ele que não tem limites, Ele a quem a terra e os céus não podem conter, Ele agora sendo sustentado nos braços da sua mãe. Ele que fixou os pilares de todo esse universo, descansando agora no peito de uma mortal, dependendo da nutrição de uma mortal. Que nascimento maravilhoso foi esse, que milagrosa concepção. Agora, nessa encarnação, além de ela ser milagrosa, não deixem de notar aqui o humilde parentesco, porque o texto aí de Isaías 7,14 não diz que a princesa conceberá e dará à luz a um filho. O texto diz que a virgem ficará grávida. E a sua virgindade era a sua maior honra. Maria não tinha nenhuma outra honra. Agora, é verdade que ela era de linhagem real. Ela podia contar com Davi entre os seus descendentes e com Salomão, formando parte da sua árvore genealógica. Ela era uma mulher que não deveria ser desprezada, pois ainda que ela tivesse uma origem humilde, ela carregava sangue real de Judá nas suas veias. Maria também não era uma mulher fraca intelectualmente. Ela possuía uma força mental muito grande, e ela compôs uma das mais belas poesias que nós encontramos no Novo Testamento, e que ficou conhecida como o Cântico ou o Magnificat de Maria, e você pode ler isso em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, ela não era uma pessoa a ser desprezada. Agora, por conta do catolicismo romano, nós costumamos falar de Maria de uma maneira muito rápida, mas ela não deve ser colocada num lugar de desprezo. E ela manifestou o seguinte lá no seu cântico, Lucas capítulo 1, versículos 48 e 49. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós, crentes, nós que estamos aqui hoje ouvindo
esse sermão nós fizemos parte deste grupo aí, todas as gerações. E Maria, ela caminha entre as mulheres renomadas e de poder nas Escrituras Sagradas. O nascimento de Jesus foi humilde. Cristo não nasceu em um palácio. Cristo não foi enfaixado por uma princesa. Cristo não foi envolvido em panos de púrpura. Não prepararam para ele um berço de ouro. Ele não descansou nos braços de uma rainha. E como eu mencionei, não aqui, mas lá na Bereia, no primeiro sermão, ele veio a um vilarejo pobre, desprezado, chamado Belém Efrata, e Belém significa casa do pão, Efrata significa casa da fecundidade, da fertilidade. Jesus Cristo não nasceu na casa do governante, Jesus Cristo não nasceu na mansão do homem principal da cidade. Ele foi deitado em uma manjedoura, e essa manjedoura, ela tinha sido escavada em uma pedra, e ele foi colocado ali naquele lugar simples, humilde. Bois vinham ali para se alimentar nesse mesmo local. O feno e a forragem eram a sua cama. Percebo então a quanto se rebaixou o nosso Emanuel. E por que ele teve um nascimento tão humilde e tão desprezível aos olhos humanos? Filhos de pais pobres, local de nascimento tão simples. Por que foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele que é o Rei Supremo de todo esse universo, criou todo esse universo. Por que foi tão simples e humilde a sua encarnação? Eu acho que isso deve nos dar ânimo, deve nos dar encorajamento, deve nos dar esperança. Se ele nasceu em uma manjedoura de pedra, por que ele não poderia vir habitar em nossos corações de pedra? Se ele nasceu em um estábulo, por que os estábulos da nossa alma não poderiam ser habitação para ele? Se ele nasceu na pobreza, não poderia o pobre de espírito esperar que ele seja o seu socorro? Se ele suportou tal humilhação e tal degradação desde o princípio, ele pode vir aos nossos pobres corações, ele pode visitar humildes criaturas, e ele pode estar com aquele que é desprezado, que é miserável. Então a encarnação de Cristo, ela é uma lição muito grande de consolo, de conforto, de esperança para todos nós. E antes de eu encerrar este primeiro ponto, há um outro detalhe importante aqui que a gente precisa anotar. Com toda esta humilhação que cercou a encarnação aqui de Jesus, havia muita coisa acontecendo aqui que era gloriosa e que era honorável. Então atente comigo o seguinte: nenhum outro homem na história deste mundo teve um nascimento como Cristo teve. De quem mais os profetas e os videntes escreveram como escreveram de Jesus? Qual outro nome está gravado em tantas placas como o nome dele? Quem teve um rolo de profecias, todas elas apontando para ele, como Jesus Cristo, Filho de Deus? Houve alguma ocasião na história deste mundo em que Deus colocou uma luz no céu para anunciar o nascimento de um imperador? Imperadores vêm e vão,
mas estrelas nunca profetizaram seus nascimentos. E quando foi que anjos desceram dos céus e cantaram sinfonias no nascimento de um homem poderoso? Isso nunca aconteceu. Agora, quando Jesus Cristo nasceu neste mundo, os anjos de Deus cantaram. E note em Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. O nascimento de Cristo não foi algo desprezível. Visitantes vieram até Ele. E primeiro foram os pastores. E os pastores, eles não se perderam pelo caminho, mas os magos, estes sim, eles se perderam. Os magos se perderam pelo caminho. Os pastores, aqueles homens simples e humildes, eles vieram primeiro, sem nenhum guia, sem direção, e eles chegaram a Belém. Os magos, guiados por uma estrela, eles vieram depois, e eles chegaram até a manjedoura. E esses dois grupos aí, eles representam a humanidade. Ricos e pobres se ajoelham diante da manjedoura, e presentes então são oferecidos ao Emanuel: ouro, incenso, mirra e toda sorte de presentes preciosos. Tudo isso foi oferecido àquela criança que era o príncipe dos reis da terra. Aquele que em tempos primórdios foi ordenado a sentar-se no trono de seu pai Davi, e que no futuro ele vai governar todas as nações com o seu cetro de ferro. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Agora vamos para o segundo ponto, e vamos pensar um pouco na humanidade de Cristo. Volte para Isaías, capítulo 7, versículo 15. Ele comerá coalhada ou manteiga e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Essas palavras aqui, elas devem nos ensinar primeiramente sobre a própria humanidade de Cristo Jesus. Jesus Cristo era um homem real. Ele comeu manteiga e mel, justamente o que os homens estavam fazendo nessa época. E assim como os outros homens, Jesus também, ele era nutrido com comida. Ele era um homem verdadeiro, como ele era certamente o Deus verdadeiro e eterno. Ele comeu manteiga e mel para mostrar que ele era um homem verdadeiro. E foi este homem verdadeiro que depois, mais tarde, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Agora, a manteiga e o mel, ou a coalhada e o mel, nos ensinam de novo que Cristo nasceu neste mundo em tempos de paz. Alguns produtos não eram encontrados na Judéia em tempos de conflito, em tempos de guerra, porque as guerras, elas varrem todos os valiosos produtos da indústria, da agricultura. Nos pastos em que não tem irrigação, também não há produção de alimentos e, consequentemente, não existe manteiga. Quando há guerras, quem é que sai para colher mel? Agora reparem o mistério deste texto aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu em tempos de paz. O templo de Jano, que era um deus romano,
tinha sido fechado antes que o templo do céu fosse aberto, antes que o príncipe da paz viesse ao templo de Jerusalém. E nessa época aqui, César Augusto, ele era o imperador romano do mundo, as guerras haviam cessado, a terra estava em calma, a hostilidade havia sido apaziguada, e eram tempos descritos ou conhecidos como tempos da Pax Romana, da paz romana. E foi neste mesmo contexto de paz que veio aquele que é o príncipe da paz. Há um outro ensinamento aqui. Ele comerá manteiga e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. E isso aqui fala para a gente sobre a maturidade de Jesus Cristo. Quando Cristo era um menino, ele se alimentava de manteiga, de mel, e esses eram alimentos infantis. E ele comeria esses alimentos até a idade em que ele saberia rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas o singular aqui nessa história é que não é a partir do momento em que as crianças deixam os alimentos infantis que elas sabem escolher o bem e sabem rejeitar o mal em pleno sentido. Esse discernimento, isso requer anos para que a pessoa amadureça as suas faculdades, para desenvolver julgamento, para se tornar uma pessoa com discernimento, para se tornarem homens. Mas Cristo, até quando ele era um bebê, até quando ele comia somente manteiga e mel, ele sabia o que era o mal, e ele sabia o que era bom, e ele recusava um, e ele escolhia o outro. E enquanto ainda ele era criança, havia um brilho de gênio nos seus olhos. Ele não era uma criança qualquer, ele não brincava como as outras crianças, ele não se interessava em gastar o seu tempo com coisas ociosas. Os seus pensamentos eram sempre elevados e eles eram maravilhosos. E ele entendia mistérios. E quando ele foi ao templo com os seus pais, lá nos dias da sua infância, ele não foi encontrado brincando nas praças e mercados, como as outras crianças da sua idade faziam. Onde ele estava? Ele estava sentado no templo, entre os doutores, e ele estava escutando a eles, e ele estava fazendo para eles várias perguntas. O Senhor Jesus Cristo, ele foi surpreendente, ele era a maravilha e ele era o assombro de todas as crianças. Ele era o Deus homem, até quando ele era criança. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Cristo se alimentou de manteiga e mel. Agora, notem o seguinte. As palavras de Cristo, elas eram doces como o mel. Elas eram mais desejáveis do que o mel. E as suas palavras, elas acalmavam as tempestades. E as suas palavras acalmavam qualquer coração atribulado. Ele era como manteiga ou azeite em nossas dores. Ele veio para sarar os nossos corações feridos, escravizados, atormentados, quebrantados. Ele se alimentou da gordura e doçura da terra. Ele nasceu em Belém, casa do pão. Ele nasceu em Efrata, que era o nome antigo de Belém, casa da abundância ou da fertilidade. Ele veio para dar fertilidade à terra estéril, árida dos nossos corações,
Toda palavra que vem de Cristo é uma palavra preciosíssima para a nossa alma. O efeito de Jesus Cristo ter comido manteiga e mel foi mostrar-nos que durante a sua vida ele não seria diferente dos outros homens em sua aparência externa. Ele veio para ser um com os homens. Ele festejava com aqueles que festejavam. Ele comia mel com aqueles que comiam mel. Ele não era diferente de ninguém. Por que Jesus Cristo agiu dessa maneira? Nós já vimos porque ele nasceu em circunstâncias tão humildes. E por que ele agiu dessa maneira? Para ensinar os seus discípulos e a todos nós a não nos apegarmos àquilo que é material e terreno. Era para ensinar que não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, que contamina o homem. Manteiga e mel, Cristo comeu, manteiga e mel, o seu povo deve comer. Qualquer coisa que Deus, em sua providência, lhes der como alimento, esse será o seu alimento. Qualquer coisa que Deus lhes der na sua providência, como providência soberana para você, aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. Agora eu quero passar para o terceiro ponto, o nome de Cristo. Volte para Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E aqui nós temos um doce nome para a nossa conclusão desse sermão nessa manhã, Emanuel. E Maria chamou ao seu filho de Emanuel. E o significado deste nome, eu creio que todos nós conhecemos. Significa Deus conosco. Que nome precioso. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte a esse respeito: a minha alma repete essas palavras, Deus conosco. Ó, esse é um dos sinos dos céus. Repitamos isso mais uma vez, Deus conosco. Ó, essa é uma nota extraviada do paraíso, Deus conosco. Isso é um sussurro de um serafim, Deus conosco. Essa é uma nota do canto de Jeová quando se regozija em sua igreja com cânticos. Deus conosco, Deus conosco. Diga isso, esse é o nome do que nasceu. Hoje os anjos arautos cantam, e esse é o seu nome, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, em sua encarnação, o Todo-Poderoso, o Criador deste mundo. Ele andou sobre esta terra, ele tornou-se habitante deste minúsculo planeta em comparação à vastidão de todo este universo. Ele que é de eternidade a eternidade, ele veio a este mundo finito. Jesus teve esse nome na terra, Emanuel, e saibam, ele tem este nome no céu hoje, porque ele agora no céu, sabe o que ele é? Deus conosco, e ele está lá intercedendo por nós. E se você é um crente em Cristo, ele é Deus contigo, para protegê-lo, para confortar o seu coração, para trazer liberdade à sua alma. Você não está sozinho, o Salvador está com você, e você não pode ausentar-se da presença dele. Você pode ir para o deserto, você pode ir para o oceano, você pode ir para o espaço, você pode ir para qualquer lugar, e onde você for, lá ele vai estar.
O Emanuel, ele trilhou o caminho de todo o seu povo. Ele é Deus conosco. Agora, você só pode conhecer este nome tão precioso através do Espírito Santo. E a menos que o Espírito Santo tome as coisas de Cristo e aplique isso ao seu coração e ao meu coração, a menos que o Espírito Santo faça isso, não haverá Deus conosco. Vocês sabem o que significa Deus conosco? Nós sabemos o que significa Emanuel. Vocês sabem o que significa Deus conosco? Você conhece o inteiro significado desse nome? Em sua plenitude? Emanuel, Deus conosco. Eu quero dizer uma coisa para vocês, por mais que eu estude e que eu conheça esse nome, eu ainda sei muito pouco dele. Que o próprio Deus conosco ensine o significado desse nome, Emanuel. Sábios, eles olham e eles se maravilham, os anjos desejam vê-lo. Nós não podemos alcançar a metade da profundeza do significado desse nome. Então, se Emanuel não veio até você ainda, deixe que ele venha, deixe que ele seja Deus contigo. Ele é a nossa força. Como nós vamos poder viver sem ele? Deus conosco, ele é o conforto de todo sofredor. Ele é o bálsamo da sua dor. Ele é o alívio da sua profunda tristeza. Ele é o sono que Deus dá aos seus amados. Ele é o descanso depois do trabalho e da labuta. Deus conosco. Isso aqui é um soneto da eternidade. Isso aqui é a aleluia dos céus. É o clamor dos glorificados. É a canção dos redimidos, é o coro dos anjos, e é a eterna oratória da grande orquestra celestial. Deus conosco. Eu desejo para mim, para minha família, para a nossa igreja, para todos vocês, que neste mês de dezembro, onde nós estamos pensando no Natal, que nós possamos estar refletindo acerca do verdadeiro significado do Natal. E o Natal, ele terá um significado diferente e verdadeiro nas nossas vidas quando nós tivermos Emanuel conosco. Quando Deus estiver conosco. E por isso, nesses dias de Natal, vamos refletir sobre isso. Reflita sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vamos aproveitar a oportunidade desses dias onde nós somos compelidos, de certa forma, a isso. Pense na encarnação de Cristo. Pense no fato de que Ele veio a esse mundo de uma maneira tão humilde, porque Ele tinha um propósito. Deus enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos, celebrem o Natal. Celebrem o Natal. E como cristãos, nós temos esse direito. Então vão às suas casas e celebrem o Natal. Celebrem a encarnação do Salvador. E não tenham vergonha de estarem contentes. Lembre-se que o nosso Senhor, Ele comeu manteiga e mel. Então vamos voltar às nossas casas. Vamos nos regozijar pelo advento de Jesus Cristo, sua encarnação. E em nossas festas vamos lembrar do homem de Belém, que ele possa encontrar lugar em nossas casas. Lembra que lá em Belém não havia lugar para ele
nas hospedarias. Que haja lugar para Ele nas nossas casas, que haja lugar para Ele nas nossas celebrações, e especialmente que haja lugar para Ele nos nossos corações. Emanuel, Deus conosco. A maior alegria do Natal é podermos reconhecer que o nosso Salvador já veio, que Ele já habitou entre nós e que Ele já realizou a sua obra redentora na cruz do Calvário. E quando nós temos consciência disso, quando nós vivemos à luz desta convicção, o nosso Natal realmente é um feliz Natal. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos permitir estarmos aqui nesta manhã e também refletir na Tua Palavra, e especialmente nesses dias, Senhor, em que nós somos compelidos a pensar no Natal. Nós queremos que o nosso coração esteja refletindo, Senhor, neste fato maravilhoso, bendito, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação. Veio a esse mundo, veio com uma missão específica de morrer no nosso lugar, para assim conquistar a nossa salvação, nos aproximar do Senhor e nos fazer parte da Tua família. Que neste Natal em especial, Senhor, já que temos tido um ano tão difícil, tão incerto e tão cheio de sombras, que nós possamos, Senhor, nestes dias estar pensando que também nós temos um grande Salvador, Deus conosco, Emanuel, e que nós podemos nos aproximar do Senhor por intermédio do sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Emanuel seja Emanuel na vida de todos nós, e que nós estejamos prosseguindo em conhecer mais profundamente esta realidade de Deus conosco, do Senhor conosco. Nós precisamos tanto do Senhor na nossa caminhada, no nosso dia a dia, enquanto nós estamos do lado de cada eternidade. Nós precisamos tanto da manifestação do Teu poder e da Tua presença nas nossas vidas. E que seja assim, Senhor, que o Senhor distribua da Sua graça a todos nós, que possamos andar na Tua presença, no Teu poder, diante do Senhor, contemplando a Tua glória. Obrigado por esta manhã, pelo tempo que temos passado aqui cultuando ao Senhor. Nós somos muito gratos, temos muita alegria no nosso coração de poder conhecer Emanuel, Deus conosco. Eu te agradeço por tudo isso, em nome dele, do nosso Emanuel, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos ter ainda uma última música de louvor, aqui com a equipe de louvor, e após isso, então, nós estamos terminando o nosso tempo aqui juntos, e eu desejo a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana, e que nós estejamos prosseguindo em conhecer mais profundamente Emanuel, Deus conosco. Amém?